Então, nós estamos com esse RESP 1.960.026, tá? Em que temos uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, que concluiu, né, pela possibilidade de penhora, né, do bem, sob o fundamento de que seria requisito para aplicação da proteção legal da Lei 8.009 de 90, que é o bem de família, que o imóvel estivesse servindo como residência. Qualidade que não teria esse terreno, uma vez que a unidade sequer estava construída, ou seja, ela estava em fase de construção. Então, o Tribunal de São Paulo entendeu que não teria como proteger, porque estando o imóvel, né, em construção, né, ele não teria essa característica de proteção legal, né, da penhorabilidade. Tá? E em outubro do ano passado, né, em 11 de outubro do ano passado, uns dias depois do aniversário da Constituição Federal, o STJ, por meio da pena aqui do ministro Marco Buzzi, veio revisar, então, veio avaliar, né, essa decisão do Tribunal de São Paulo, ok? Nas razões aqui que foram apresentadas, né, o casal se apresentou como sendo um casal de idosos, tá? E eles, então, teriam adquirido, né, junto ao município de Mogi das Cruzes, em 2013, né, um imóvel, segundo eles, né, ele estava sendo construído para a residência de ambos. Tá? Então, o que acontece, gente? O STJ, neste caso aqui, né, ele entendeu o seguinte, olha que interessante essa decisão. Ele diz o seguinte, ó, a interpretação que melhor atende ao objetivo da lei, ao escopo da lei, é de que o fato de a parte devedora não residir no único bem imóvel de sua propriedade, por estar em fase de construção, por si só, não impede que ele fosse considerado bem de família. Tá? Mas o ministro faz uma ressalva. Há que se averiguar os requisitos do caso concreto, coisa que eu não vou fazer, porque eu sou o STJ e eu faço interpretação da legislação federal, eu não faço análise de caso concreto. Correto? Então, olha que interessante esse caso, pessoal. Vem de São Paulo, né? E o tribunal diz o seguinte: puxa, a lei fala que o requisito principal é que o bem esteja sendo utilizado para a moradia. E o ministro vai dizer assim: não é bem assim. Né? Este único imóvel que está sendo adquirido, ele poderia ostentar a proteção legal. Poderia, desde que cumpridos os requisitos da lei. E aí vamos agora, então, né, falar um pouquinho sobre isso. Quer falar alguma coisa, Giba, sobre essa parte da apresentação do caso? Bom, primeiramente, a sua maestria em sintetizar situações complexas é sempre maravilhosa e é um privilégio estar contigo nesse estudo constante desta visão de negócios para a solução para todos aqueles que experimentam a diversidade, né? Essa é a razão que me motiva a estar sempre contigo para estudar, e a gente já vai com vários anos, né, de pesquisa, e esse tema ele trouxe uma atenção especial por complementar essa nossa área de estudo, porque neste caso específico, um casal com 79 e 83 anos, ele é engenheiro, né, por profissão, aposentado, teve um acidente. Só que esse acidente, aí vem um reflexo, a lei é dura, e aí foi a origem de uma relação de mútuo de uma própria instituição da qual ele participava, e aí vem a perda de um bem. A essa altura do campeonato é algo bastante doloroso, né? Quando iniciou em 2013, ele estava devendo apenas 9 mil e poucos reais, reais, de um empréstimo que ele fez pela própria... É como se for aqueles... as profissões regulares criam alguns convênios com algumas instituições, eles lá criaram
um sistema de mútuo com alguns benefícios específicos, deve ter sido essa aí, a origem da relação contratual, né? Uhum. Recebeu o aporte, usou e teve uma dificuldade nesse período, e aí sofreu execução. Na execução, eles vão e penhoram o bem. E realmente tinha praticamente perdido. A colega que patrocinou esse trabalho fez um estudo interessante e alargou a interpretação do Instituto. E é isso que eu achei a magia, né? Neste processo, dela olhar a realidade, o caso concreto, verificar o enquadramento, né? Ela fez a subsunção de uma forma bastante objetiva. Não logrou êxito no primeiro grau, não logrou êxito no segundo grau, e foi para o terceiro grau, foi aí que ela conseguiu o êxito, né? Isso é a vida de quem advoga, né? Eu queria até fazer um esclarecimento sobre esse recurso para o pessoal. Esse recurso especial é muito interessante, porque, como eu disse, ele apresenta, né, vários... o ministro, ele vai esquentando a interpretação dele, trazendo outras situações concretas, né, para dizer o seguinte: olha, esta proteção, né, esta interpretação que eu estou dando, ela está coerente com o que vem sendo julgado. Tipo assim, eu não estou criando uma proteção a mais. Porém, eles não venceram a causa ainda. Tá? Olha que interessante isso, pessoal. Eles não venceram a causa ainda. Tá? Por quê? Porque ele faz a seguinte ressalva, ó. No caso deste casal, é inviável reconhecer de plano a alegada impenhorabilidade, porque os requisitos para que o imóvel seja considerado bem de família não foram todos objeto de averiguação pela instância de origem, né? Então, não daria como se proceder à aplicação do direito, né, no âmbito desta corte, por demandar um exame de fatos e provas, cuja análise compete ao tribunal local. Está dizendo assim, ó, como eles afastaram a aplicação da lei por considerar que, estando em obra, não dá para ser bem de família, foi o único motivo que eles deram, né? Não está em obra, não é bem de família, eles acabaram, por óbvio, né? Aí é o cuidado, a precisão técnica, né? O ministro disse assim, o tribunal acabou não avaliando se o bem é mesmo o único do casal. Então, eu não posso dizer isso, eu, STJ, não posso dizer, este é o único bem do casal, está protegido. Então, olha a delicadeza da parte técnica processual, né? Ele diz assim, esta interpretação que obstaculizou, interrompeu a análise se o bem era único ou não, esta decisão eu discordo. E aí a gente vai apresentar aqui, né, os argumentos que eles trouxeram. Mas, quando ele diz isso, ele vai e trava a decisão e diz assim, não posso agora dizer se é ou não o único, e se é de família. Quem pode dizer isso é o tribunal de origem. Então, dou parcial provimento ao PESP para determinar que o tribunal de origem faça análise. Por quê? Este impedimento de aplicação da lei que eles suscitaram não é coerente com o que nós temos decidido aqui nessa corte. É isso que ele está dizendo, entendeu? Então, ele está pegando e fazendo uma análise de laboratório. Cientista de laboratório, né? Só em tese. Então, assim, na tese jurídica, não prevalece o de que, por estar em construção, não teria proteção. Isso abre para nós um leque muito importante, pessoal, de proteção, porque veja que ninguém está livre, que nem o Gilberto falou, ninguém está livre de entrar em apuros, né, com financeiros, né? E eu sei que você trabalha bastante com banco também, né, Gilberto? Sim. Então, assim, ninguém está livre de passar por apuros financeiros. A vida, ela nos joga para cima e nos joga para baixo com a mesma frequência e habilidade. Isso é verdade. Umas coisas podem acontecer. Bem democrático, né? Sim. E uma das tentativas, às vezes, das pessoas de se reerguer
passa, né, pela aquisição de um imóvel. Tá? E eu já vou aproveitar e falar para vocês um dos argumentos que eles utilizaram aqui. Olha só o que o STJ diz, o que o ministro disse. Nós aqui no STJ já decidimos que quando uma família pega o seu único imóvel, o seu imóvel de moradia, e aluga ele, para quê? Para fazer recurso de subsistência. Continua o imóvel, mesmo sem estar sendo usado, literalmente, aquele imóvel, daquele endereço, do meu, que está o meu CPF na matrícula, mesmo que ele não esteja sendo usado por mim para viver nele, ele é minha fonte de subsistência familiar. E por ser minha fonte de subsistência familiar, está protegido pela lei do bem de família. Por que isso, gente? Porque muitas pessoas, quando entram em apuros econômicos, o que fazem? Pegam um bem que tem um valor maior, né? Locam este imóvel e alugam um imóvel de valor menor, para que sobre um pouco da quantia para ele se reestruturar economicamente. Isso é uma realidade no Brasil para quem pensa com a cabeça correta. Eu acho isso um gesto muito adequado, econômico. O errado, pessoal, e eu sempre tento assim ajudar os clientes nesse aspecto de orientação, né? O errado é a pessoa enfrentar uma dificuldade econômica e querer manter o mesmo status. Esse é o erro maior que as pessoas incorrem. As pessoas não querem descer de degrau. Só que, às vezes, famoso aquele, né, dar um passo para trás para dar dois para frente. Para frente, né? Sim. Então, às vezes, passa por uma reestruturação da família, você sair de uma casa confortável, com, sei lá, 4 quartos, suítes e tudo mais, né? E morar num apartamento de 2 quartos, de 1 quarto, se é só o casal, né? Porque os filhos já foram embora, e ele está passando por um aperto.